O som da corrente a deslizar pelo cadeado do portão foi o som de uma guilhotina. Para Amadeu, de 78 anos, aquele som metálico e final não selava apenas a venda da sua casa, selava o fim da sua história, o fim do seu mundo. Do banco de trás do carro do seu filho, Jonas, ele viu o seu pequeno paraíso de terra e de memória encolher no espelho retrovisor até se tornar uma mancha verde e distante. Era ali que ele nascerá, que amara a sua aurora, que enterrara as suas mãos na terra todos os dias durante 60 anos. Agora, era apenas uma propriedade. Um ativo. Uma memória a ser demolida. A traição, como as ervas daninhas mais persistentes, crescerá em silêncio, disfarçada de cuidado. Há um mês, uma queda estúpida, um tropeção no seu próprio jardim, deixará Amadeu com um braço partido. Foi a desculpa perfeita. Os seus filhos, Jonas e Lídia, desceram sobre ele com uma nuvem de falsa preocupação. Pai, o senhor já não pode mais assinar os seus cheques, cuidar da burocracia. Vamos facilitar a sua vida. E ele, enfraquecido pela dor e pelo medo da sua própria fragilidade, assinou a procuração que eles lhe puseram à frente. A sua caneta, a tremer, assinou a sua própria sentença de exílio. A história que vamos contar hoje é sobre essa traição, sobre um pai cuja simplicidade escondia um segredo tão profundo e valioso como as próprias raízes da terra. É uma jornada sobre o que realmente significa ser rico e o que significa ser pobre de espírito. Convidamo-lo a seguir o nosso canal para não perder um único momento desta história emocionante. E, enquanto a trama se desenrola, gostaríamos que partilhasse conosco nos comentários, na sua opinião, qual é o verdadeiro valor de um lar? É o preço do terreno ou as memórias construídas nele? A sua reflexão é a semente que faz a nossa comunidade crescer. Agora, voltemos ao dia em que Amadeu foi arrancado do seu jardim. A viagem para a cidade era uma viagem para uma terra estrangeira. Amadeu, um homem cuja vida fora ditada pelo sol e pelas estações, sentiu o ar-condicionado do carro como uma ofensa. Jonas, o seu filho, um homem cuja alma fora substituída por uma calculadora, falava ao telemóvel sobre alavancagem de ativos e maximização de retorno. Lídia, a sua filha, retocava a maquilhagem no espelho, a sua preocupação principal a de não borrar o rímel com uma lágrima de culpa mal encenada. Eles não o levaram para as suas casas luxuosas, como tinham prometido. A desculpa foi imediata e bem ensaiada. Obras inesperadas na casa de Lídia. Uma viagem de negócios de última hora para Jonas. A solução, disseram eles, era um apartamento de serviço que tinham alugado para ele. Um lugar temporário, claro. Apenas até as coisas se ajeitarem. O apartamento era uma caixa de betão no 10º andar de um prédio anônimo. Cheirava a tinta fresca e a solidão. Não havia terra, não havia jardim. Apenas uma janela que dava para uma parede de tijolos de outro prédio. Eles deixaram-no ali com 2 malas, um maço de dinheiro para as despesas iniciais e a promessa de telefonemas que ele sabia que seriam cada vez mais raros. A porta fechou-se. E o silêncio que se seguiu foi o som da sua vida a ser enterrada viva. Os primeiros meses foram uma descida lenta para o crepúsculo. Amadeu, como uma planta arrancada do seu solo, começou a murchar. O seu corpo, antes robusto apesar da idade, tornou-se frágil. Passava os dias sentado numa cadeira de plástico, a olhar para a parede de tijolos, a sua única paisagem. O seu único companheiro era Pipoca, o seu pequeno cão rafeiro, um feixe de lealdade e de calor no meio daquele deserto de betão. Enquanto ele se afundava na sua apatia, os seus filhos floresciam na sua prosperidade. A venda da casa rendera uma pequena fortuna. Jonas usou a sua parte para investir num fundo de criptomoedas de alto risco,
sentindo-se um gênio das finanças modernas. Lídia comprou um carro novo, matriculou os filhos na escola mais cara da cidade e planeava uma festa de aniversário para o seu marido que seria o evento social do ano. Eles tinham conseguido. Tinham se libertado do fardo do pai e do seu passado poeirento. O catalisador da mudança não foi um advogado nem um anjo da guarda, mas a estupidez dos novos donos da sua antiga casa. Um casal de jovens executivos da cidade, que viam a Terra não como um organismo vivo, mas como uma tela em branco para o seu projeto de paisagismo minimalista. A sua primeira decisão, arrancar o bosque inútil de carvalhos velhos que Amadeu plantara com o seu pai, para construir uma piscina de borda infinita e um campo de mini-golfe. A notícia chegou a Amadeu através de uma chamada de uma antiga vizinha, a dona Cremilde. Os tratores chegaram esta manhã, seu Amadeu, disse a voz dela, a chorar. Estão a derrubar os seus carvalhos. Para Amadeu, a notícia foi uma facada. Aqueles não eram apenas carvalhos. Eram os guardiões. Os parceiros do seu segredo. Ele não disse nada à vizinha. Apenas desligou o telefone. E, pela primeira vez em meses, a apatia nos seus olhos foi substituída por um fogo frio e desesperado. A sua fuga do apartamento foi a de um prisioneiro. Deixou Pipoca com uma vizinha de confiança e, com o pouco dinheiro que lhe restava, apanhou o primeiro autocarro de volta para sua terra. A viagem foi uma tortura, cada quilômetro um martelar da sua impotência. Quando chegou, a devastação já começara. O som da motosserra era uma ferida aberta no silêncio da tarde. Ele viu, com os seus próprios olhos, o primeiro dos seus carvalhos a tombar, o seu corpo a cair em câmara lenta, como um gigante a render-se. Ele não gritou. Não confrontou os trabalhadores. A sua dor era demasiado profunda para uma cena tão vulgar. Ele apenas se afastou, a caminhar como um sonâmbulo para o riacho que corria no fundo da propriedade. E ali, na margem, ele sentou-se, o seu corpo a tremer, a sua alma a sangrar. Acabará. O seu segredo, o trabalho de uma vida, estava a ser destruído. Foi ali que Sofia o encontrou. Sofia era uma chefe de cozinha, uma estrela em ascensão no mundo da gastronomia, conhecida pela sua obsessão por ingredientes raros e autênticos. Ela não estava ali por acaso. A sua busca levará àquela região, a seguir o rastro de uma lenda, um sussurro no mundo dos gourmets sobre um tesouro negro que, dizia-se, brotava da terra naquela parte esquecida do país. Ela vira a reportagem sobre a venda da propriedade e a sua modernização, e sentirá um pânico acadêmico. O seu informador, um velho caçador da região, dissera-lhe que o único homem que conhecia os segredos daquela terra era o seu antigo dono, um velho jardineiro chamado Amadeu. Ela encontrou-o sentado à beira do riacho, um velho quebrado a olhar para o vazio. A sua abordagem foi cautelosa. Ela não perguntou sobre tesouros. Perguntou sobre a terra. Com licença, meu senhor. O meu nome é Sofia. Eu sou uma estudante de botânica. Disseram-me que o senhor é o homem que mais entende desta terra. Eu queria saber sobre as árvores. Sobre o solo. Amadeu olhou para ela, para os seus olhos vivos e inteligentes, e viu algo que não via há muito tempo, um interesse genuíno. E, movido por um último e desesperado impulso de partilhar a sua história antes que ela morresse para sempre, ele falou. Ele não falou de dinheiro. Falou de uma simbiose. De um casamento sagrado entre as raízes do carvalho e um fungo raro, o asterisco tuber melanosporum asterisco. A trufa negra. Um fungo que ele mesmo introduzira naquelas terras há mais de 40 anos, a trazer esporos de uma viagem à Europa na sua juventude. Ele passará décadas a tratar daquele solo, a ajustar o seu pH, a criar,
com uma paciência de monge, o ecossistema perfeito para que o seu pequeno milagre negro prosperasse em segredo. A sua colheita era modesta, feita na escuridão das noites de inverno, com a ajuda do seu cão treinado. Ele nunca vendera uma única trufa. Eram os seus diamantes, os seus filhos da terra. O seu tesouro não era para ser gasto. Era para ser cultivado. Sofia ouvia, o seu coração a bater descontroladamente. A lenda era real. E era mais magnífica do que ela alguma vez imaginara. Mas estava a ser destruída. Nós temos de os parar, disse ela, a sua voz urgente. Aquilo que o senhor tem debaixo daquelas árvores vale milhões. Uma fortuna. Amadeu abanou a cabeça, um sorriso triste no seu rosto. Eles não entendem, minha filha. Para os meus filhos, para estes novos donos, o único valor da terra é o seu preço por metro quadrado. Eles não veem a magia. Eles só veem o lucro. É tarde demais. Mas, ao olhar para a paixão nos olhos daquela jovem chefe, Amadeu sentiu uma fagulha da sua antiga teimosia. Talvez ainda não fosse tarde demais. O seu plano foi traçado ali, à beira do riacho, com o som das motosserras ao fundo como um relógio do apocalipse. Não podiam lutar contra os tratores. Tinham de lutar contra a ignorância. Naquela noite, Sofia fez uma chamada para o seu contato mais influente, o crítico de gastronomia mais temido e respeitado do país, um homem cujo veredito podia erguer ou destruir um restaurante com uma única frase. Ela contou-lhe a história. A trufa negra brasileira, uma quimera, uma lenda, cultivada em segredo por um velho mestre jardineiro, e agora à beira da extinção. A história era irresistível. A sua pequena contraofensiva seria um ato de guerra gastronômica. Na noite seguinte, Sofia organizaria um jantar. Um jantar secreto, para um único convidado. O crítico. E o prato principal seria a última colheita das trufas de Amadeu. Uma refeição que seria, ao mesmo tempo, uma celebração e um funeral. Enquanto Amadeu e Sofia preparavam a sua última e desesperada cartada, a vida dos seus filhos começava a sua própria e inconsciente implosão. O fundo de criptomoedas em que Jonas investira era, na verdade, um esquema de pirâmide. E a pirâmide começara a ruir. Ele recebeu uma chamada do seu gestor de conta, a sua voz em pânico, a falar de perdas catastróficas e de investigações federais. A sua fortuna de papel estava a transformar-se em pó digital. E a grande festa de Lídia, o seu evento social do ano, estava a tornar-se um desastre logístico. O buffet que ela contratara cancelou à última da hora. A banda adoeceu. E, o pior de tudo, o seu marido, ao rever as contas, descobriu a verdadeira extensão da sua extravagância. A discussão que se seguiu foi a mais violenta do seu casamento. O seu mundo de aparências, construído com o dinheiro da traição, estava a rachar sob a pressão. A cena final desenrola-se em 2 locais. No sítio, numa mesa improvisada sob a luz das estrelas, Amadeu e Sofia apresentam ao crítico um prato simples, ovos mexidos, cozinhados lentamente com manteiga, com lâminas finas de trufa negra fresca a serem rapadas por cima. O aroma que se eleva é de terra, de musgo, de um outono europeu no coração do Brasil. O crítico pega no seu garfo, a sua expressão uma mistura de ceticismo e de uma esperança quase religiosa. Ao mesmo tempo, em São Paulo, o telemóvel de Jonas toca. É o seu advogado. Fernando, eu tenho péssimas notícias. E o telemóvel de Lídia também toca. É o seu marido. A sua voz, fria e distante. Lúcia, nós precisamos de conversar. O futuro deles, que eles pensavam ter comprado com a venda da casa do seu pai, estava a chegar ao fim. E eles não faziam a mais pequena ideia de que o seu destino, a sua ruína e a sua única e improvável chance de redenção, estava, naquele exato momento, a ser decidida pelo paladar de um único homem, num jantar secreto, à luz das estrelas, a centenas de quilômetros de distância.
incluindo a derrubada de uma única árvore, até que uma avaliação completa do patrimônio botânico e geológico fosse concluída. Os tratores foram silenciados. A batalha fora ganha. Pelo menos, por enquanto. Amadeu não voltou para o seu apartamento na cidade. Sofia e os seus novos aliados alugaram para ele uma pequena e confortável casa de campo, a poucos quilômetros do seu antigo sítio. E ali, rodeado de livros sobre micologia e de mapas topográficos, ele tornou-se o general improvável de uma guerra que não pedirá. A sua cozinha, antes um lugar de solidão, era agora uma sala de crise, onde advogados de fatos caros e jovens ativistas de cabelo desgrenhado se sentavam à mesma mesa, a ouvir as suas palavras calmas e sábias sobre a terra. Mas, numa noite, quando a casa estava finalmente em silêncio, a sua solidão voltou a visitá-lo. Ele olhou para o telefone. E, movido por um impulso que era uma mistura de dor e de uma curiosidade quase mórbida, ele ligou para o número de Jonas, o seu filho. A voz que atendeu do outro lado não era a do executivo arrogante. Era a voz de um homem quebrado. Alô? Jonas, meu filho. Sou eu. Houve um longo silêncio do outro lado. E depois, uma única palavra, carregada de um universo de raiva, de vergonha e de uma ganância desesperada. O que é que você quer? Rosnou a voz de Jonas. Eu só queria saber se você está bem, disse Amadeu, suavemente. O que você acha? Gritou Jonas. Você destruiu a minha vida. Tudo. Por causa do seu jardim estúpido. Não era um jardim, Jonas. Era o nosso futuro. O futuro que eu guardei para vocês. E que vocês venderam por 30 moedas de prata. Eu quero a minha parte, disse Jonas, a sua voz agora um sussurro de pura cobiça. Eu sou o seu filho. Eu tenho direito. Você não tem direito a nada, respondeu Amadeu, e na sua voz, pela primeira vez, havia o eco do aço. Você abriu mão do seu direito no dia em que me deixou naquele apartamento para apodrecer. Mas, eu sou um homem velho. E um pai, por mais ferido que esteja, é sempre um pai. Há uma forma. Uma única forma de vocês recuperarem, não a fortuna, mas talvez um pouco da vossa dignidade. Qual? Perguntou Jonas, a sua esperança a reacender-se. Amadeu fez uma pausa. E então, ele disse as palavras que selariam o destino deles. Vocês vão pedir perdão. Não a mim. À terra. O seu plano não era de vingança, nem de reconciliação. Era de penitência. E seria a mais dura de todas. Enquanto isso, em São Paulo, o casal de executivos, os novos e sitiados donos da propriedade, recebia uma visita. Era um homem elegante, com um sotaque estrangeiro e um cartão de visita que dizia apenas consultor de investimentos. Ele representava um grupo anônimo. E a sua oferta era simples. Eles comprariam a propriedade problemática. Pelo dobro do valor que o casal pagará. Havia apenas uma pequena condição. Eles queriam que a transação fosse feita em absoluto sigilo. E que os antigos herdeiros, os filhos do velho jardineiro, nunca soubessem quem era o novo e misterioso dono da terra do seu pai. A guerra pelo tesouro negro estava a entrar numa nova e muito mais sombria fase. E os peões, Jonas e Lídia, estavam prestes a ser movidos para um novo e mais perigoso tabuleiro. A pergunta de Amadeu, a sua oferta de uma penitência terrena, pairou no ar viciado do apartamento de Jonas. Não era a pergunta que eles esperavam. Eles, que tinham passado os últimos dias a afogar-se na sua própria miséria, esperavam uma condenação ou, na sua fantasia mais delirante, uma esmola. Não esperavam um propósito. Vocês vão pedir perdão. Não a mim. À terra. O plano, que Amadeu lhes delineou nos dias que se seguiram, através da voz fria e impessoal de uma advogada da equipa de Sofia, era de uma simplicidade bíblica e de uma crueldade poética. Jonas e Lídia iriam voltar para o sítio. Não como herdeiros, mas como caseiros.
A sua tarefa, restaurar a terra que eles tinham abandonado e vendido. Teriam de reconstruir a cerca que o tempo e o mato tinham engolido. Teriam de limpar o riacho, que estava assoreado e cheio de lixo. Teriam de preparar o solo do antigo pomar, a remover as pedras, a adubar, a deixá-lo pronto para um novo plantio. Viveriam na velha cabana em ruínas, que teriam de consertar com as suas próprias mãos. Receberiam, semanalmente, uma cesta básica e um salário mínimo, entregues por um funcionário da nova fundação de Amadeu. Os seus telemóveis seriam confiscados. O seu único contato com o mundo exterior seria um velho rádio de pilhas. A sua sentença não era de prisão, mas de isolamento e de trabalho árduo. E a duração era indefinida. Até que a terra, e o seu pai, os considerassem dignos. A sua primeira reação foi de uma fúria impotente. Era uma humilhação. Era servidão. Mas qual era a alternativa? Para Jonas, era a falência, a perseguição dos credores, uma vida de miséria anônima. Para Lídia, era o divórcio, a perda da sua casa, do seu status, a vergonha perante os filhos. O exílio na roça era um purgatório, sim, mas a cidade tornará-se o inferno. Com um ressentimento que lhes pesava como uma mortalha, eles aceitaram. Enquanto a rendição dos seus filhos se consumava, uma outra rendição, muito mais lucrativa, acontecia em segredo. O casal de executivos, encurralado pela imprensa e pelas ameaças de processos judiciais, estava desesperado para se livrar da propriedade amaldiçoada. E foi então que o consultor de investimentos, o homem elegante de sotaque estrangeiro, voltou a aparecer. A minha oferta continua de pé, disse ele, com um sorriso compreensivo. Eu compro o problema de vocês. Pelo dobro do que pagaram. Com uma única condição. Um acordo de confidencialidade férreo. Ninguém, especialmente a família do antigo proprietário, pode saber quem é o novo dono. O casal aceitou com a avidez de náufragos agarrar-se a uma boia. A transação foi concluída em menos de 24 horas, através de uma teia de empresas offshore. O sítio da Lagoa Negra, o berço das trufas, tinha um novo e invisível senhor. E esse senhor, no seu escritório de luxo com vista para Faria Lima, observava a transação no seu computador com uma satisfação fria. Era Ricardo, o marido de Lídia. O advogado. O homem cuja vida sua esposa transformará num inferno social. A sua vingança não seria um confronto ruidoso, mas uma aquisição silenciosa. Ele vira, na crise da sua esposa e do seu cunhado, não uma tragédia, mas uma oportunidade de negócio. Ele sabia do valor das trufas. E, enquanto todos olhavam para o drama familiar, ele movera as suas peças no tabuleiro financeiro. Ele deixaria que os seus cunhados idiotas fizessem o trabalho sujo. Deixaria que o velho Amadeu os reeducasse. E, quando a terra estivesse limpa, quando o ecossistema estivesse restaurado, ele, o verdadeiro dono, apareceria para reclamar a sua colheita. Ele não queria apenas o dinheiro, queria a humilhação final. A chegada de Jonas e Lídia ao sítio foi um regresso a um planeta estranho. A terra que eles venderam era agora a sua prisão. A casa da sua infância, o seu local de trabalho forçado. Sofia, a chefe, recebeu-os à porteira. A sua expressão não era de triunfo, mas de uma frieza profissional. Entregou-lhes um par de botas de borracha, luvas de trabalho grossas e 2 enxadas. O vosso supervisor será o seu antenor, disse ela, a referir-se a um velho empregado da fazenda vizinha. Ele virá verificar o vosso progresso uma vez por semana. O resto do tempo, vocês estão por vossa conta. O trabalho começa agora. A cerca do lado norte. E foi-se embora, a deixá-los no meio do mato, com o silêncio da roça ecoar à sua volta. Os primeiros dias foram uma tortura. As suas mãos, habituadas ao toque suave de ecrãs de telemóvel e de volantes de carros de luxo, encheram-se de bolhas em poucas horas. As suas costas, desacostumadas ao esforço físico, gritavam em protesto. O sol era impiedoso. Os insetos,
uma praga. E, pior de tudo, havia o silêncio. Um silêncio que os forçava a confrontar-se com a única companhia que lhes restava um ao outro. E a sua miséria partilhada não era um consolo, mas um espelho. Em cada gota de suor no rosto do irmão, Lídia via a sua própria decadência. Em cada queixa da irmã, Jonas via o eco da sua própria fraqueza. Eles discutiam. Discutiam sobre a forma de segurar a enxada, sobre quem trabalhava mais, sobre de quem era a culpa de estarem ali. As suas discussões eram patéticas, infantis, o último vestígio da sua antiga arrogância a lutar contra a maré de humilhação. Numa noite, após um dia particularmente brutal a tentar arrancar as raízes de uma velha árvore, eles desabaram a porta da cabana em ruínas, exaustos, cobertos de lama e de desespero. Eu não aguento mais, soluçou Lídia, as suas lágrimas a abrir sulcos na poeira do seu rosto. Eu quero a minha vida de volta. Que vida, Lídia, retorquiu Jonas, a sua voz desprovida de qualquer emoção. Você não tem mais uma vida. Nem eu. Nós estamos mortos. Apenas nos esquecemos de nos deitarmos. Enquanto seus filhos viviam o seu purgatório, Amadeu, na sua casa de campo, sentia-se um deus relutante. Ele recebia os relatórios semanais de Antenor. Lia sobre as suas discussões, sobre a sua incompetência, sobre o seu lento e doloroso progresso. E não sentia prazer. Sentia apenas um cansaço profundo. A sua lição estava a ser ensinada, mas ele não tinha a certeza de que os seus alunos a estivessem a aprender. E, para além da sua própria e pesada carga, havia uma nova preocupação. As chamadas de Dona Cremilde, a sua antiga vizinha. Ela falava de homens estranhos, de carros que não pertenciam à região, a rondar a propriedade. Falava de um novo dono, um dono fantasma que ninguém via, mas cuja presença era sentida nas novas cercas, nas novas placas de propriedade privada. Amadeu, com a sua intuição de homem da terra, sentia que algo estava errado. A sua penitência para os seus filhos podia ter, sem ele saber, criado uma nova e mais perigosa ameaça. Ele partilhou a sua preocupação com Sofia. Não se preocupe, Amadeu, disse a chefe, a tentar tranquilizá-lo. É provavelmente apenas a especulação imobiliária, agora que a terra se tornou famosa. Eles não podem fazer nada. A liminar ainda está em vigor. Mas Amadeu não estava convencido. Ele sabia que a ganância não respeita liminares. E sentia, com um calafrio, que a sua história, a história do seu tesouro negro, estava longe de terminar. E que os seus filhos, os seus 2 peões quebrados, estavam, sem o saber, no centro de um novo e muito mais perigoso jogo de xadrez. A penitência de Jonas e Lídia não começou com um ato de contrição, mas com uma guerra contra a terra. E a terra, indiferente à sua antiga arrogância, estava a vencer. Os seus primeiros dias no sítio da Lagoa Negra foram um batismo de humilhação. A cerca do lado norte, que no mapa de tarefas de Sofia parecia uma linha simples, era na realidade um monstro de arame farpado enferrujado, engolido por décadas de trepadeiras e de espinheiros. As suas mãos, que nunca tinham conhecido um calo, sangraram em poucas horas. As bolhas que se formaram e rebentaram eram estigmas da sua nova e miserável condição. À noite, na cabana úmida e com cheiro a mofo, o silêncio era o seu inimigo mais cruel. Era um silêncio que amplificava o som dos seus fracassos, o gotejar da chuva através do telhado que não conseguiam consertar, o zumbido dos mosquitos, o uivo do vento que parecia zombar da sua fragilidade. E, acima de tudo, o som da respiração um do outro, um lembrete constante da sua cumplicidade na desgraça. O que estás a olhar? Rosnou Jonas, numa dessas noites, ao ver Lídia observá-lo a tentar, em vão, acender o velho fogão a lenha. Estou a olhar para um gênio das criptomoedas a tentar fazer fogo com um pau molhado, retorquiu ela, o seu veneno a única coisa que ainda não lhe fora tirada. E tu? A grande anfitriã da cidade não consegue sequer ferver água para um café? A culpa disto é tua, com a tua ganância, a tua festa estúpida. Minha. Foste tu que vendeste a casa.
Foste tu que o abandonaste. As suas acusações eram um círculo vicioso, uma dança macabra de recriminação em que cada um via no outro o espelho da sua própria e insuportável culpa. Estavam a apodrecer de dentro para fora. Enquanto a sua penitência se desenrolava na lama, um outro drama, de uma frieza tecnológica, acontecia a centenas de quilômetros de distância. No seu escritório no topo de um arranha-céus em São Paulo, Ricardo, o marido de Lídia, observava-os num ecrã de alta definição. O seu investimento não era apenas a compra da terra, era vigilância total. Um pequeno drone, da cor do céu, decolava todas as manhãs de uma propriedade vizinha que ele também comprará, e passava o dia a sobrevoar o sítio, a transmitir imagens em tempo real para o seu computador. Ele via-os a lutar com a cerca, a discutir, a sentarem-se exaustos na lama. E sentia não pena, mas uma satisfação fria, a satisfação de um cientista observar ratos num labirinto que ele mesmo desenhara. O seu plano era de uma crueldade calculista. Ele precisava deles ali. Precisava do trabalho deles. A produção de trufas, ele descobrira nas suas pesquisas, dependia de um ecossistema equilibrado. A cerca era necessária para manter os animais selvagens, como os porcos do mato, longe das preciosas raízes dos carvalhos. A limpeza do riacho garantia a irrigação correta do solo. Jonas e Lídia, os seus dois peões humilhados, não estavam apenas a cumprir uma penitência para o seu pai. Estavam, sem o saber, a trabalhar como servos para o seu verdadeiro e invisível Senhor. A sua única frustração era Amadeu. Os seus informadores diziam-lhe que o velho estava recluso, protegido, inacessível. Ricardo sabia que, para sua vitória ser completa, ele precisaria de encontrar uma forma de neutralizar o velho, de garantir que o segredo das trufas permanecesse apenas seu. O ponto de viragem no sítio não foi um ato de bondade, mas um ato de desespero partilhado. Numa noite, uma tempestade de uma violência rara abateu-se sobre a região. A chuva, torrencial, transformou a terra num pântano. E o vento, uivante, começou a arrancar as telhas soltas do telhado da cabana. A goteira que os atormentava tornou-se uma cascata. Lídia, aterrorizada, encolheu-se num canto, a chorar. Jonas, no início, ficou parado, paralisado pela sua própria miséria. Mas então, ele olhou para a irmã, para sua figura patética e encharcada, e viu nela não a sua rival, mas a única outra pessoa no mundo que compreendia a profundidade do seu inferno. Pega na lona, gritou ele, por cima do barulho da tempestade. Juntos, na escuridão, iluminados apenas pelos relâmpagos, eles lutaram. Subiram para o sótão perigoso, a sentir a estrutura do telhado a render sob a força do vento. Estenderam a lona plástica que encontraram, lutando contra a ventania que a queria arrancar das suas mãos. Amarraram-na com cordas velhas, os seus corpos a trabalhar em uníssono pela primeira vez, movidos por um único e primordial instinto, o de sobreviver. Quando, ao amanhecer, a tempestade finalmente amainou, eles desceram, exaustos, cobertos de lama, mas a casa, embora precária, estava de pé. A cascata no meio da sala fora reduzida a uma pequena goteira. Eles tinham vencido. Juntos. Sentaram-se no chão úmido, o silêncio entre eles já não era de hostilidade, mas de uma exaustão partilhada. E foi nesse silêncio que os olhos de Lídia pousaram numa pequena arca de madeira, num canto do sótão que a chuva molhara. Uma das poucas coisas que restara dos seus avós. A tampa, amolecida pela umidade, estava entreaberta. E de dentro, espreitava a capa de um caderno. Movida por uma curiosidade que era mais forte que o seu cansaço, ela pegou nele. Não era um caderno de contas. Era o diário do seu avô. Um diário de jardinagem. Ela começou a ler em voz alta, a sua voz rouca. O avô descrevia, com uma caligrafia elegante, o ciclo das estações, o comportamento dos pássaros, a luta contra as formigas. Mas depois, a sua leitura parou. A sua voz falhou. O que foi? Perguntou Jonas. Ela virou o caderno para ele. Era uma página dedicada a uma única planta.
a roseira Aurora, que o seu avô batizara com o nome da sua avó. E, prensada entre as páginas, estava uma rosa seca, a sua cor desbotada, mas a sua forma, ainda perfeita. E, ao lado, a anotação do avô: hoje, o meu Amadeu plantou esta roseira comigo. Ele tem as mãos da sua mãe. Mãos que não forçam a terra, mas que a convencem a dar o seu melhor. Ele será o guardião deste jardim. Aquelas palavras, vindas de um passado que eles tinham desprezado, atingiram-nos com a força de uma revelação. O seu pai. O seu pai não era apenas um jardineiro. Era um herdeiro. Um guardião. E eles, na sua ignorância, tinham-no arrancado do seu posto, do seu propósito. Naquela manhã, ao saírem para retomar o seu trabalho, algo mudará. A terra já não era sua inimiga. Era um quebra-cabeças que eles precisavam de decifrar. Eles começaram a trabalhar com um novo tipo de energia. Não há da resignação, mas há da curiosidade. Começaram a observar, a aprender. A notar a forma como a água corria, como o sol incidia sobre as encostas. A sua primeira vitória real foi a limpeza do riacho. Depois de dias de trabalho pesado, a remover lixo e troncos, a água voltou a correr, límpida e forte. E, com a água, a vida voltou. Pequenos peixes apareceram. Os pássaros voltaram a beber nas suas margens. E, ao verem aquilo, eles sentiram algo que não sentiam há muito tempo. Orgulho. O orgulho de terem curado uma pequena ferida no corpo da terra. Na sua casa de campo, Amadeu recebeu o relatório de Antenor com uma mistura de surpresa e de uma esperança cautelosa. Eles não apenas tinham trabalhado, tinham colaborado. Tinham consertado o telhado. Tinham limpo o riacho. Eram pequenas vitórias, mas num solo tão árido como o das almas deles, eram o equivalente a uma colheita milagrosa. Enquanto isso, a sua própria guerra ganhava um novo e inesperado aliado. A notícia sobre a trufa negra brasileira, embora contida, chegará aos ouvidos de uma das maiores autoridades mundiais em micologia, um professor francês chamado Dr. Jean-Luc Dubois. Intrigado, ele usou os seus próprios recursos para investigar. E a sua investigação levou-o não à imprensa ou aos tribunais, mas aos arquivos acadêmicos. Ele encontrou uma monografia obscura, escrita há 40 anos por um jovem botânico brasileiro, sobre a simbiose entre fungos e as espécies de carvalho nativas daquela região específica de São Paulo. O autor da monografia, que ele considerou brilhante e pioneira, era um jovem Amadeu de Almeida. Com uma excitação crescente, Dubois embarcou para o Brasil. A sua busca não era por dinheiro, mas por conhecimento. Ele queria conhecer o homem que, 40 anos antes, já sabia os segredos que ele, Dubois, passará a vida a tentar desvendar. O encontro entre os dois velhos foi uma união de mentes. Eles passaram dias a conversar, a partilhar conhecimento, a caminhar pelas matas à volta da casa de Amadeu. E, juntos, eles delinearam o futuro do Tesouro Negro. Não seria uma empresa de exploração, mas um instituto de pesquisa. O Instituto Amadeu e Aurora, dedicado ao estudo e à preservação dos ecossistemas de fungos do Brasil. Mas, para que o instituto pudesse nascer, eles precisavam da sua matéria-prima. Precisavam da terra. E a terra estava nas mãos de um inimigo invisível. Foi Dubois quem, com a sua rede internacional de contactos, descobriu a verdade. Ele rastreou a cadeia de empresas offshore e chegou ao nome do verdadeiro proprietário do sítio da Lagoa Negra, Ricardo Tavares, o marido de Lídia. A revelação foi, para Amadeu, o último e mais cruel dos golpes. A sua penitência, a sua tentativa de redenção para os seus filhos, fora, o tempo todo, um trabalho forçado para o seu genro, o arquiteto da sua ruína social. A sua armadilha transformará-se na armadilha de outro. No sítio, Jonas e Lídia, alheios a estas maquinações, faziam a sua própria e espantosa descoberta. Ao limparem uma das áreas mais densas do bosque de carvalhos, eles notaram algo estranho no solo. Pequenas protuberâncias, escondidas debaixo das folhas.
Com as mãos, eles escavaram a terra úmida e escura. E encontraram-na. Uma pequena e nodosa bola negra, com um cheiro que era, ao mesmo tempo, estranho e inebriante. A trufa. O tesouro. Estivera ali, o tempo todo, debaixo dos seus pés. A sua primeira reação foi de um triunfo selvagem. Eles tinham-no encontrado. A sua salvação. Mas, à medida que desenterravam mais e mais, a sua exultação deu lugar a uma compreensão reverente. Aquilo não era apenas dinheiro. Era a vida. Era o resultado de décadas de um cuidado paciente, de uma sabedoria que eles estavam apenas a começar a vislumbrar. E, enquanto eles estavam ali, de joelhos na terra, a segurar o tesouro negro nas suas mãos sujas, eles viram-no. Um pequeno ponto a brilhar no céu azul. Um ponto que se movia de forma não natural, a pairar, a observá-los. Um drone. O seu momento de descoberta transformou-se num momento de um pavor gelado. Eles não estavam sozinhos. O seu purgatório era uma jaula. E o guarda, o seu invisível e desconhecido senhor, estava a observá-los. O jogo, que eles pensavam estar a aprender a jogar, acabava de revelar um novo e muito mais perigoso nível. A visão do drone, um inseto de tecnologia fria a pairar sobre eles no céu azul da roça, foi o som de uma porta de prisão a bater. O triunfo selvagem de Jonas e Lídia, a alegria primordial de encontrar o tesouro negro nas suas mãos sujas, evaporou-se, substituído por um pavor gelado e paralisante. Eles não eram descobridores, eram espécimes. O seu purgatório não era apenas um campo de trabalho, era um laboratório. E o cientista, o seu invisível e desconhecido senhor, estava a observá-los. Com um movimento de pânico, Jonas cobriu as poucas trufas que tinham desenterrado com folhas secas, um gesto fútil contra um olho que via tudo. O drone pairou por mais um momento, o seu zumbido agudo um som alienígena na sinfonia da mata, e depois, com uma velocidade antinatural, afastou-se e desapareceu por cima das árvores. Eles ficaram de joelhos na terra, o cheiro inebriante das trufas a misturar-se com o cheiro acre do seu próprio medo. O silêncio que se seguiu foi preenchido por uma única e terrível pergunta: quem? Quem os observava? E por quê? Ele sabe, sussurrou Lídia, a sua voz um fio. Quem quer que seja, ele sabe do tesouro. Ele estava à espera que nós o encontrássemos para ele. O seu cérebro, antes focado em humilhação e em sobrevivência, era agora um turbilhão de paranoia. Cada estalo de um galho na floresta, cada sombra que se movia, parecia agora uma ameaça. A sua penitência ganhará uma nova e mais sombria dimensão. Já não lutavam apenas contra a terra e contra si mesmos, lutavam contra um fantasma. A sua primeira decisão, tomada num sussurro conspiratório na escuridão da cabana naquela noite, foi a de esconder a sua descoberta. Eles enterraram as poucas trufas que encontraram debaixo do soalho solto da cabana, o seu pequeno e patético tesouro. E fizeram um pacto. Um pacto nascido não de confiança, mas de um medo mútuo. Eles não falariam sobre as trufas a ninguém. Nem a Antenor, o seu supervisor, nem ao seu pai, nem a Deus. Primeiro, precisavam de compreender as regras do novo e perigoso jogo em que tinham sido lançados. Enquanto a paranoia florescia no sítio da Lagoa Negra, em São Paulo, uma guerra de uma frieza jurídica era posta em movimento. A revelação de que Ricardo, o marido de Lídia, era o novo dono da terra, fora para Amadeu a peça final de um puzzle de uma crueldade requintada. A sua penitência, que ele concebera como um caminho para a redenção dos seus filhos, era, na verdade, uma forma de servidão feudal, com eles a trabalhar para enriquecer o homem que personificava a sua desgraça. Na sua casa de campo, que se tornará o quartel-general da sua resistência, Amadeu reuniu o seu conselho de guerra, Sofia, a chefe de alma guerreira, e o Dr. Jean-Luc Dubois, o micologista francês, que voara para o Brasil assim que soubera da nova reviravolta. A sua estratégia foi delineada com a precisão de uma receita complexa. A fraqueza de Ricardo não era a sua ganância, mas a sua legitimidade.
Ele era um advogado, um homem que acreditava no poder da lei, especialmente quando a podia torcer a seu favor. E seria pela lei que eles o destruiriam. A primeira jogada foi de Sofia. Ela, representando o casal de executivos agora falidos e ansiosos por se vingarem, entrou com uma ação para anular a venda da propriedade. A sua tese legal era ousada, mas brilhante. Ela argumentou que o contrato de venda era nulo, com base no princípio da lesão, uma doutrina legal que invalida um negócio quando uma das partes, por inexperiência ou por necessidade, vende um bem por um preço manifestamente desproporcional ao seu valor real. E a prova do valor real estava nos artigos de jornal, nas reportagens de televisão, na aclamação do mundo gastronômico. A terra que o casal vendera por um valor de mercado de um simples sítio rural era, na verdade, um dos terrenos agrícolas mais valiosos do planeta. E Ricardo, com os seus recursos e a sua astúcia, sabia disso, ou deveria saber. A sua aquisição, argumentava Sofia, não fora um negócio, fora um ato de exploração predatória. A segunda jogada foi a de Du Bois. Ele usou a sua influência na comunidade científica internacional para lançar uma ofensiva acadêmica. Publicou um artigo preliminar, citando a monografia original de Amadeu, a declarar a área do sítio da Lagoa Negra como um hotspot de biodiversidade fúngica de importância global, um ecossistema único que precisava de ser protegido para estudo. E, nos bastidores, ele começou a fazer lobbying junto de organizações ambientais internacionais e de agências da ONU, a plantar a semente da ideia de transformar a região numa reserva biológica protegida. A pinça começava a fechar-se. De um lado, Ricardo via-se a enfrentar um processo de anulação que ameaçava tirar-lhe a terra. Do outro, via mesmo a terra tornar-se um santuário científico que ele não poderia explorar comercialmente, mesmo que a mantivesse. A sua mina de ouro estava prestes a transformar-se numa gaiola dourada. No seu escritório com vista para a cidade, Ricardo sentiu a terra tremer sob os seus pés. Recebeu a intimação do processo de anulação com uma fúria impotente. O seu nome, a sua reputação como um advogado implacável, estava a ser manchado. Ele olhava para as imagens do drone, para os seus 2 servos a trabalhar na sua terra, e sentia o controlo a escapar-lhe por entre os dedos. A sua frustração tornou-se uma crueldade mesquinha. Ele deu uma ordem ao seu gerente de propriedades local cortar os abastecimentos. A cesta básica semanal que a Fundação de Amadeu enviava foi acidentalmente desviada. O pequeno gerador que lhes fornecia 1 hora de eletricidade à noite ficou sem combustível. A sua intenção era a de os pressionar, de os quebrar, de os forçar a depender inteiramente dele. No sítio, Jonas e Lídia sentiram o aperto. A sua comida começou a escassear. As noites tornaram-se mais escuras, mais longas. A sua solidão, antes uma condição psicológica, tornava-se agora uma ameaça física. E, para além da fome e do escuro, havia o zumbido do drone, o seu olho invisível, um lembrete constante de que não estavam sozinhos na sua miséria. Foi a fome que os forçou a agir. Eles sabiam que a terra debaixo dos seus pés continha uma fortuna. Mas não podiam comê-la. E não podiam vendê-la, não sem alertar o seu misterioso carcereiro. Precisavam de um aliado. Precisavam de uma forma de comunicar com o mundo exterior. A sua única ligação era Antenor, o supervisor, que continuava a aparecer 1 vez por semana, a sua expressão cada vez mais preocupada ao ver as suas caras emagrecidas e o seu desespero crescente. Eles não confiavam nele. Para eles, ele era apenas mais um empregado do seu pai, um guarda da sua prisão. Mas, numa tarde, depois de 3 dias a comer apenas raízes de mandioca que encontraram, Lídia desabou. A sua fome e a sua exaustão quebraram a sua resistência. Nós vamos morrer aqui, Jonas, soluçou ela. Vamos morrer de fome, a olhar para uma fortuna que não podemos tocar. Foi nesse momento de desespero absoluto que Jonas, o pragmático, o cínico, tomou uma decisão. O risco de confiar era grande. Mas o risco de não fazer nada era a certeza da aniquilação. Quando Antenor chegou, na sua visita semanal,
encontrou-os à sua espera, não com a hostilidade habitual, mas com uma solenidade desesperada. Precisamos da sua ajuda, seu Antenor, disse Jonas. E, com isso, ele levou o velho capataz até ao bosque de carvalhos, com as suas próprias mãos, desenterrou uma das trufas que tinham escondido. Ele estendeu o diamante negro ao velho. Nós acreditamos que isto pode valer algum dinheiro. E nós precisamos de fazer chegar uma mensagem ao nosso pai. Antenor olhou para a trufa, depois para os rostos sujos e desesperados dos dois irmãos. Ele, que os observara com desprezo durante meses, viu neles, pela primeira vez, não os filhos arrogantes do patrão, mas duas criaturas encurraladas. E o seu coração de homem da terra tomou o seu partido. A mensagem de Antenor chegou a Amadeu não como um relatório, mas como um apelo urgente. E, com ela, a trufa. Para Amadeu, ver aquele fruto da sua terra, desenterrado pelas mãos dos seus filhos, foi um sinal. A sua penitência, a sua lição sobre o valor do trabalho, fora interrompida por uma crueldade que ele não previra. Os seus filhos já não eram os seus alunos, eram prisioneiros de guerra. E era seu dever libertá-los. Ao mesmo tempo, em São Paulo, Ricardo sentia a pinça apertar-se de forma insuportável. A sua primeira audiência no processo de anulação fora um desastre. O advogado de Sofia apresentará provas irrefutáveis do valor oculto da terra, e o juiz, sentindo a pressão da opinião pública, mostrará-se claramente inclinado a favor do casal de executivos. A sua muralha legal estava a ruir. Desesperado, ele decidiu que a sua única opção era a de tomar posse do ativo pela força. Se ele pudesse extrair uma quantidade significativa de trufas, poderia usá-las como moeda de troca, para negociar, para salvar o que restava do seu investimento. Ele já não podia confiar em peões. Tinha de ir ele mesmo. A sua decisão foi a de um homem encurralado. Ele convocou uma pequena equipa de seguranças privados, homens de uma lealdade comprada e de poucos escrúpulos. E, sob o manto da escuridão, ele partiu para o seu reino de lama, para reclamar o seu tesouro negro e para confrontar os seus dois servos rebeldes. A cena final desenrola-se numa noite sem lua, no sítio da Lagoa Negra. Jonas e Lídia, agora com a esperança renovada pela sua aliança com Antenor, esperam por um sinal, por uma resposta do seu pai. Estão sentados à porta da cabana, a partilhar uma das últimas latas de comida que lhes restavam. E então, eles ouvem o som de motores. Não um, mas vários. Faróis cortam a escuridão, a aproximarem-se pela estrada de terra. A sua primeira reação é de alegria. O seu pai. Ele veio resgatá-los. Jonas levanta-se, a acenar. Mas, à medida que os carros se aproximam e param na clareira, a sua alegria transforma-se em gelo. Não são os carros da fundação. São SUVs pretos, de vidros fumados. As portas abrem-se. E a figura que emerge, recortada contra os faróis, não é a do seu pai. É a do seu cunhado. Ricardo. O seu rosto, na luz dura dos faróis, é o de um homem que não veio para conversar. Ele veio para tomar o que considera seu. E atrás dele, as sombras dos seus homens armados movem-se, a cercar a pequena e frágil cabana. O invisível senhor do castelo revelara-se. E ele não vinha com um contrato, mas com um exército. A batalha final pela alma daquela terra estava prestes a começar. E Jonas e Lídia, os filhos pródigos, estavam no centro exato da tempestade. A visão do drone fora picada da agulha, a injetar um veneno gelado de paranoia nas veias de Jonas e Lídia. O seu pequeno e frágil pacto, nascido do desespero partilhado, era agora sua única arma contra um inimigo que tinha os olhos de Deus e a alma de um demônio. Eles esconderam a sua descoberta, enterrando as poucas trufas que encontraram como se fossem o coração de um homem morto. E, nos dias que se seguiram, o seu trabalho na terra ganhou uma nova e febril intensidade. Já não era uma penitência, era uma camuflagem. Eles representavam o papel de servos quebrados, enquanto, por dentro, as suas mentes corriam,
a tentar decifrar a natureza da sua jaula. Enquanto a sua lenta transformação de prisioneiros em conspiradores se desenrolava na lama, a guerra de Amadeu ganhava uma força irresistível no mundo polido dos homens. A sua aliança com o Dr. Jean-Luc Dubois foi uma união de duas forças complementares, a sabedoria da Terra e o poder da ciência global. A sua ofensiva legal e mediática contra Ricardo, o genro, foi implacável. O processo de anulação da venda do sítio, movido por Sofia em nome do casal de executivos, transformou-se num espetáculo. Sofia não apenas argumentou a lesão no contrato, ela convocou uma parada de testemunhas que pintaram um quadro devastador de Ricardo como um predador corporativo. Geólogos, economistas agrícolas, chefes de renome, todos testemunharam sobre o valor incalculável da terra, tornando a compra de Ricardo não um negócio, mas um ato de pirataria. Ao mesmo tempo, a campanha de Dubois nos círculos internacionais surtiu efeito. A Unesco, alarmada pela perspectiva da destruição de um ecossistema único, enviou uma delegação ao Brasil, a colocar o governo numa posição delicada e a transformar o pequeno sítio de Amadeu numa questão de diplomacia ambiental. Ricardo, no seu arranha-céus, sentia o seu império de vidro a estilhaçar-se. Os seus investidores, aterrorizados com o escândalo e com a perspectiva de perderem tudo, abandonaram-no. Os bancos, que antes o cortejavam, agora chamavam-no para cobrar as suas dívidas. A sua esposa, Lídia, cuja identidade social se desfazia com cada nova manchete, deixou-o, levando consigo não apenas os móveis de design, mas também a custódia dos filhos e a última réstia da sua dignidade. Desesperado, encurralado, a ver a sua fortuna evaporar-se e a sua reputação a transformar-se em pó, ele tomou a sua última e mais fatal decisão. Ele não iria render-se. Não iria perder o seu prêmio. Se o mundo queria tirar-lhe o seu tesouro, ele iria buscá-lo. Pela força. Ele convocou a sua equipa de segurança privada, homens cuja lealdade era comprada, não conquistada. E, sob o manto da escuridão, ele partiu para o seu reino de lama, para reclamar o seu tesouro negro e para confrontar os seus dois servos rebeldes. A noite em que Ricardo chegou ao sítio da Lagoa Negra era uma noite sem lua, a escuridão da roça espessa e total. Jonas e Lídia, a partilhar uma refeição escassa à luz de uma vela na sua cabana remendada, ouviram o som de motores. A sua primeira reação foi de esperança. Seria o seu pai? O resgate? Mas, à medida que os faróis cortavam a escuridão e os SUVs pretos paravam na clareira, a sua esperança transformou-se em gelo. Da porta do carro do líder, não saiu o seu pai. Saiu Ricardo. O seu cunhado. O seu carcereiro. E a sua expressão não era a de um homem a vir para uma negociação. Era a de um cobrador de dívidas a vir reclamar uma alma. Acabou o recreio, disse Ricardo, a sua voz desprovida de qualquer emoção. Os seus homens, armados, espalharam-se, a cercar a cabana. Onde está? Onde está o que vocês encontraram? Jonas deu um passo à frente, a colocar-se entre a sua irmã e a ameaça. Não há nada aqui, Ricardo. Apenas nós. Ricardo riu, um som feio e sem alegria. Não me subestime, seu velho inútil. E não me subestime, Jonas. Eu vi. Eu vi tudo. O meu olho no céu viu a vossa pequena e feliz descoberta. Agora, vocês vão levar-me lá. E vão desenterrar cada uma delas para mim. A sua arrogância era total. Ele acreditava que a sua tecnologia e a sua força bruta lhe davam o controle absoluto. Mas ele estava a jogar um jogo cujas regras não compreendia, num tabuleiro que não conhecia. Foi então que Lídia, a mulher que passará a vida a fugir da sua própria força, a encontrou. A sua transformação, que começara com o trabalho na terra, completou-se naquele momento de perigo mortal. Ela olhou para o seu marido, para o homem que ela um dia amara e que agora se revelara um monstro, e não sentiu medo. Sentiu desprezo. Você não entende nada de valor, não é, Ricardo? Disse ela, a sua voz calma, a cortar a tensão da noite. Você olha para esta terra e vê apenas lucro.
Você olha para nós e vê apenas servos. Você é cego. E os cegos, na floresta, caem em armadilhas. Antes que Ricardo pudesse reagir à sua insolência, um novo som se juntou à sinfonia da noite. Um som baixo, gutural, vindo da escuridão da floresta que os rodeava. Um som que fez com que os seguranças de Ricardo, homens da cidade, se olhassem, nervosos. O som de um berrante. E, de outro ponto, outro berrante respondeu. E outro. E outro. Em minutos, a clareira estava cercada. Não por polícias, não por soldados. Por sombras. Sombras que emergiam da mata, silenciosas, homens de rostos curtidos pelo sol, a segurar não armas de fogo, mas as suas ferramentas de trabalho, facões, foices, enxadas. Era o exército de Amadeu. Antenor, Afonso, os sitiantes, os agricultores, os homens que Abilcorp tentará expulsar e que Amadeu, através da sua fundação, ajudara a defender. Eram os guardiões da terra. E tinham vindo para proteger o seu rei e o seu reino. Ricardo olhou em volta, o seu rosto a passar da arrogância para a incredulidade e, finalmente, para o pânico. O seu pequeno exército de mercenários estava em inferioridade numérica, cercado por um inimigo que conhecia cada árvore, cada sombra. No meio do impasse tenso, uma figura solitária caminhou para a luz dos faróis. Era Amadeu. Ele não parecia um general. Apenas um velho jardineiro, cansado, mas com uma autoridade nos seus olhos que era mais poderosa do que qualquer arma. A sua casa não está à venda, Ricardo, disse ele, a sua voz calma a ecoar na noite. E os meus filhos não são seus servos. O seu jogo acabou. Ricardo, encurralado, fez a sua última e mais desesperada jogada. Ele agarrou Lídia, puxando-a para frente, usando-a como escudo. Se eu cair, ela cai comigo, gritou ele. Mas Lídia já não era a mulher fraca que ele conhecia. Ela olhou-o nos olhos, e o que ele viu ali fê-lo vacilar. Não era medo. Era pena. E, com um movimento rápido e brutal, ela enterrou os seus dentes na mão que a segurava. Ricardo gritou de dor e de surpresa, a largá-la por um instante. Foi o instante de que Jonas precisava. O homem que fora um executivo inútil agiu com o instinto de um animal a proteger a sua prole. Ele atirou-se, não a Ricardo, mas às pernas dele, a derrubá-lo. A batalha foi breve e feia. Os homens da terra, a lutar pela sua casa, subjugaram rapidamente os mercenários da cidade. E Ricardo, o grande estratega, o dono invisível, terminou a sua noite de joelhos na lama, com um facão frio encostado à sua garganta, a olhar para o rosto do sogro que ele nunca se dera ao trabalho de conhecer. O epílogo da história de Amadeu não foi de vingança, mas de colheita. Ricardo, confrontado com provas irrefutáveis de uma longa lista de crimes, desde a fraude na aquisição da terra até a tentativa de sequestro, foi condenado a uma longa pena de prisão. A sua ruína foi total e absoluta. E os filhos de Amadeu? A sua penitência terminara naquela noite, no fogo do confronto. Eles não receberam uma herança em dinheiro. Receberam algo muito mais valioso, a sua terra de volta. E uma segunda oportunidade. Amadeu, com o apoio do Dr. Dubois e da sua fundação, criou o Instituto Aurora, em honra da sua esposa, um centro de pesquisa e de cultivo sustentável de trufas. E nomeou os seus 2 diretores, Jonas, o gestor de produção, o homem que aprenderá a ler a terra, e Lídia, a diretora comercial, a mulher que aprenderá que o verdadeiro valor de um produto está na sua história e na sua alma. Eles criaram a sua própria marca, as Trufas Aurora. E o seu primeiro cliente, num gesto de uma justiça poética perfeita, foi a chefe Sofia, que as tornou a joia da coroa da alta gastronomia brasileira. A cena final acontece anos mais tarde. No sítio da Lagoa Negra, agora um lugar de uma beleza próspera, há uma festa. É a celebração da primeira colheita exportada para a Europa. A comunidade está toda reunida. Amadeu, agora muito velho,
está sentado numa cadeira de balanço na varanda da casa reconstruída, a observar a cena. Vê Jonas, o seu filho, a rir com Antenor, a discutir os méritos de uma nova técnica de irrigação. Vê Lídia, a sua filha, a negociar com um comprador francês, a sua confiança nascida não da arrogância, mas da competência. O seu neto, o filho de Lídia, corre até ele e entrega-lhe uma pequena bola negra e disforme que encontrou no jardim. Vovô, olha! Um tesouro! Amadeu sorri e afaga o cabelo do menino. Pega na pequena trufa, sente a sua textura, o seu cheiro à terra e a promessa. Ele olha para o seu filho e para sua filha, agora pessoas inteiras, enraizadas na terra que os salvara. Olha para o seu neto, o futuro. E sabe que o seu trabalho está feito. O seu verdadeiro tesouro não estava escondido debaixo dos carvalhos. Estava ali, à sua volta, a crescer sob o sol. Ele era, finalmente, um homem rico, no único solo que realmente importava.